Sabe qual que é a perseguição que eles sofrem? A perseguição que eles sofrem é a única perseguição que eu vejo, é o desprazer de irem nas suas geladeiras e se panturrarem. Se você não é perseguido, é porque você não é uma afronta para o inferno. Se você não é perseguido, você não é uma afronta para o inferno. Você já viu, meu amado, árvore que não dá fruto, não recebe pedrada. Você está achando ruim? Preste atenção aqui. Quem aqui ou quem está assistindo, não levanta a mão, é perseguido pelo nome de Cristo? 99% vai dizer não. Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, para que possamos levar o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. Diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Coloque a Bíblia no seu coração e vamos orar por essa palavra. Amém? Ele vai dar o perfil do crente, o perfil de um cristão. Se você quer saber se o seu perfil se encaixa no perfil bíblico, no perfil cristão, leia e veja se a sua vida condiz com as bem-aventuranças. Diz em Mateus 5, diversas bem-aventuranças. Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiças, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. E a palavra de Deus nesta noite vai falar conosco na última bem-aventurança, sobre os perseguidos. Por mais que muitos venham aqui pensando que vai ser tudo bem, vai ser um bel prazer, a minha vida vai mudar, vai ser um bem-estar. Não, o evangelho é composto de perseguição. Jesus disse: se me perseguiram, perseguirão a vós. O evangelho não é simples, não é fácil. Muitos dizem: vem para Cristo ser feliz, vem para Cristo porque vai dar tudo certo, você vai ter um bel prazer, um bem-estar. É mentira. Venha para Cristo ser perseguido. E é isso que Deus vai falar conosco nesta noite, sobre a perseguição. Qual que é a causa da perseguição? Qual que é a realidade da perseguição? Como lidar com a perseguição? O fim da perseguição. Preste atenção, porque Deus vai falar conosco. O primeiro tópico para nós entendermos é a causa. O que causa a perseguição na minha e na sua vida? Jesus diz: vocês serão perseguidos. E o que causa a perseguição na nossa vida pelo nome de Cristo? O fato de você ser um cristão, ter a fé em Cristo, já é suficiente para você ser perseguido. Temos perseguições, porque as perseguições é a consequência de quem nós somos. Você vai ser perseguido por conta de quem você é. Então, por isso que Jesus aqui no Sermão das Bem-aventuranças deixa a perseguição por último. Ele vai falar: bem-aventurados são os humildes, os limpos de coração, os misericordiosos, os mansos, e por causa que vocês são assim, vocês serão perseguidos. A última bem-aventurança, a perseguição. Você será perseguido, meu amado, por conta de quem você é. Na verdade, no perfil cristão, o mundo não vai aceitar você, cristão, crente. O mundo não vai aceitar você ser limpo de coração. Você acha que o mundo vai aceitar um jovem, uma garota limpa de coração, que no seu coração só tem espaço acima de todas as coisas para Deus? O mundo não vai aceitar. Por causa disso, vocês serão perseguidos. Por causa que você é manso, você é perseguido. Eu não me importo com o primeiro lugar. Se o primeiro lugar te deixar bem, fique com o primeiro lugar. Abraão disse para Ló: Ló, se você quiser essa terra, é sua. Se você quiser a outra, é sua também. Uma pessoa mansa, o mundo não vai aceitar. Por isso vocês serão perseguidos. E nós temos base bíblica? Temos. Abra comigo um pouco para frente no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Preste atenção. Cristo falando: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou.
Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Se o mundo odiou a Cristo, se o mundo odiou a palavra de Deus, eles vão te odiar. Palavras de Jesus. Por que eles vão te odiar? Porque nós não negociamos os nossos valores, porque os seus valores são absolutos, os seus princípios são absolutos. O mundo vai te odiar, meu amado, porque você parece com Cristo, porque você tem a pessoa diz que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Se Deus é justo, eu sou justo. Se Deus é amoroso, eu vou ser amoroso com o meu próximo. Se Deus é justo, eu vou pagar as minhas contas em dias, porque eu tenho um pouco de Deus em mim. Então, como você parece com Cristo, o mundo vai te odiar, ele não vai aceitar você. E essa é uma das palavras que a igreja peca. Essa é uma das palavras que muitos dizem: venha a Cristo ser feliz, venha a Cristo porque todos os seus problemas vão acabar. Se você passar perseguição, na verdade você tem um demônio. É isso que eles pregam, mas não. Jesus diz: vocês serão perseguidos. Nós temos valores absolutos. Você será perseguido porque você não vai aceitar a Rede Globo impor em você o aborto. Você não vai aceitar a Rede Globo colocar em você a favor dos ladrões, dos bandidos. Você não vai aceitar. Por isso você vai ser perseguido. Em meio a uma sociedade comunista, socialista, você manter os seus valores, o seu valor absoluto, os seus princípios, você será perseguido. A reação do mundo para você é uma grande perseguição. Entenda, é normal um cristão ser perseguido. Em todas as eras, nós fomos e seremos sempre perseguidos por conta da fé, pois os verdadeiros filhos de Deus sempre foram e sempre serão perseguidos. Você abre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você não vai conseguir achar um que não foi perseguido. Todos foram perseguidos. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender que isso é normal. Um crente passar por perseguição é a realidade de um cristão. É passar por perseguição. Preste atenção. Mateus 5, onde nós lemos verso 12, diz assim: assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso não é novo. Assim como os profetas foram perseguidos, nós também seremos perseguidos. Preste atenção. Davi foi perseguido. Davi teve uma grande perseguição contra o rei Saul. O rei Saul perseguia Davi de uma tal forma que Salmos, Crônicas descreve sobre a perseguição que Davi teve. Você vai ver também Davi sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi diz que os seus inimigos eram tão grandes que eram maiores que os fios do seu cabelo. Davi era perseguido pelos amalequitas, pelos filisteus. Davi teve grandes perseguições. Davi, ele nunca na verdade teve uma paz. E notem, ele não foi perseguido por uma imprudência. Davi não foi perseguido por administrar mal o reino, não. Davi foi perseguido porque ele era um homem justo. Davi foi perseguido porque ele era santo. Davi foi perseguido porque a Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus. E você não pode passar por perseguição. Você não pode. Outro grande homem, Elias. Todos os homens passaram por perseguições, mas para você entender alguns, Elias, o profeta perseguido por Jezabel e Acabe, ele declara a questão da chuva e Jezabel ameaça ele de morte. Elias foi perseguido de morte. Jezabel ameaça e diz: eu quero a cabeça de Elias. E Elias não foi ameaçado porque ele era querido, não foi ameaçado porque ele era amado. Ele foi repudiado pelo rei de Israel, perseguido de morte. Isaías, o profeta messiânico, ele foi tão odiado que o rei maligno chamado Manassés declara Isaías ser cortado ao meio. Isaías morre cortado ao meio. Jeremias, o grande profeta,
é conhecido como o profeta chorão, o profeta que se derrama em lágrimas. Foi preso pelo rei Joaquim, perseguido pelo seu irmão Matanias, um dos maiores santos que esse mundo já teve, marcado por hostilidade, marcado por rejeição. Jeremias era um homem sincero. Jeremias pregava a ouvidos surdos, e mesmo assim ele foi perseguido. O seu amor pelos patriotas, ele recebeu ódio. Ele pregava a ouvidos surdos a palavra de Deus. Pregamos aqui uma palavra na qual não tem veneno, simples, pura palavra de Deus. Mas às vezes parece Jeremias, nós pregamos e ninguém ouve. Hoje você vai no culto de quarta-feira, não vem ninguém buscar o Espírito Santo. Se você for ali na revelação, na profecia, está cheio. Venha Cristo ter o carro do ano, venha Cristo ter o seu bem-estar, venha Cristo, tudo vai dar certo. Aí eles estão interessados. Agora venha para Cristo ser perseguido, são poucos. E eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque Jesus disse: não tema, ó pequenino rebanho, não são muitos. Preste atenção. Daniel, tanta perseguição pela vida de Daniel, jogado nas covas do leão, porque ele orava 3 vezes ao dia. Daniel foi perseguido porque ele era um homem de oração. A Bíblia diz que quando Daniel não orou, Deus sentiu falta da oração de Daniel, que as orações de Daniel paravam no principado e na potestade. Deus manda Miguel ir lá, quebrar todos os principados e potestades, para que a oração de Daniel chegasse ao trono de Deus. E por isso ele foi perseguido. Daniel não foi perseguido porque ele tinha algum pecado, porque fazia fofocas. Não, Daniel foi perseguido por conta das orações. Olha o tamanho do poder da oração de um homem. Ele foi mandado para ser mastigado por leões, para ter uma morte dolorosa. Daniel foi perseguido. Preste atenção, Novo Testamento, para a gente entender. Olha que interessante, vai um pouquinho mais para frente. Atos, Romanos, 1 Coríntios. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios 4 ao 13. Leia comigo isso. Apóstolo Paulo dizendo assim, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança: pois tenho para mim que Deus a nós apóstolos, nós por último, como condenados à morte, somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vocês fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos residência certa. Afadigamo-nos, trabalhamos com a nossa própria mão. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos, preste atenção, até o presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. Este aqui é o perfil do apóstolo. Este aqui era o perfil dos apóstolos de Cristo. Qual que era o perfil? Ser lixo e escória do mundo. Eram perseguidos, caluniados, recebiam bofetadas. Por quê? Por causa da sua fé. Agora pega esses apóstolos de hoje, que se dizem apóstolos, para você entender. Apóstolo no grego significa aquele que viu Cristo ressurreto, uma testemunha da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim: ele apareceu para 500 e eu fui o último. Então hoje não existe apóstolo. Apóstolo significa aquele que viu, aquele que era testemunha do Cristo ressurreto. Agora preste atenção, esses apóstolos fazem de tudo para você não ser perseguido. Se você for perseguido, eles vão dizer para você: isso é um encosto, isso é um demônio. Sabe qual que é a perseguição que eles sofrem? A perseguição que eles sofrem é a única perseguição que eu vejo, é o desprazer de irem nas suas geladeiras e se panturrarem. Esse é o único prazer que eles sofrem. Esse é o único perseguição que eles sofrem. Quem que é perseguido hoje aqui no Brasil? Preste atenção. Cristo foi o primeiro a padecer. Cristo foi o primeiro a ser perseguido. Após Paulo está dizendo aqui: nós, apóstolos de Cristo, nós também fomos perseguidos. Todos os apóstolos sofreram.
Olha as mortes dos apóstolos. Pedro crucificado de cabeça para baixo, outro foi arrastado por carros, muitos decapitados. Todos foram perseguidos por quê? Por conta da fé, por conta do Evangelho de Cristo. Século 12, após Jesus, Nero começa a perseguir os crentes. Nero começa a fazer uma grande perseguição com os crentes. Sabe o que Nero fazia? Pegava, quem que é crente? Quem que é crente? Pegavam os crentes e colocavam na fogueira de Nero. Ali no jardim de Nero ele tinha uma fogueira, colocavam um incenso em quem era cristão e queimava eles vivos. Você quer ser crente? Tá bom. Pegavam os crentes e colocavam no Coliseu para ser mortos e mastigados por leões. Como o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: somos feitos para espetáculo do mundo. Os crentes naquela época com o apóstolo Paulo, eles eram perseguidos, que o mundo tratavam eles como um espetáculo. Nós aqui cristãos somos como espetáculos para esse mundo. Por isso que você é perseguido, porque o mundo não vai aceitar você ser cristão. Século 12, os papas começam a entrar no período chamado Inquisição. Os papas agora começam a perseguir aqueles que sabem o que queriam? A liberação das escrituras, começando pelos pré-reformadores. Um que sofreu muito foi um homem chamado John Hus. John Hus, como tem até no nosso propósito dos reformadores, querendo liberar as escrituras para o povo, ele é condenado a ser queimado vivo, por conta dessa escritura que está na sua mão. Para você ler essa escritura, para você ter acesso à escritura, homens foram queimados vivos, foram perseguidos, por causa do quê? Da fé, por causa de ser cristão. John Hus, William Tyndale, o pastor às vezes fala direto. John Wesley estava um dia caminhando, e ele diz assim: Cristo, ele na sua oração diz: eu não estou sendo perseguido, tem alguma coisa de errado comigo, onde estão os meus inimigos? Levantou o homem, tacou uma pedra nele, ele disse: glória a Deus, porque eu sou perseguido. Olha a fé desses homens. E hoje, você não vê, vai passando o tempo, utilizei o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os séculos, os primeiros séculos, período de Inquisição contra os cristãos. Agora você não vê, meu amado, aqui não, aqui no Brasil, graças a Deus não, mas na maioria dos lugares, olha quantos muçulmanos perseguem cristãos. Você não vê os muçulmanos perseguindo cristãos? Eles, sabe o que tem no Alcorão deles? Se eles matarem cristãos, o Deus dele fala, ele agradece, é um dever eles matar cristão. Olha isso, os muçulmanos continuam perseguindo os cristãos. Muitos dos estados islâmicos perseguem cristãos. Muitos países comunistas, socialistas perseguem cristãos. Por isso que eu não aceito muito cristão. A palavra de Deus também não aceita muito cristão que concorda com o comunismo. O comunismo significa o que, meu amado? Para você entender, você pertence ao Estado, o Estado é o seu Deus. Igual na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não pode ter cristãos, eles são um país comunista. Eles têm que ir lá adorar a estátua do Kim, eles têm que adorar a estátua dele. Se você for cristão, você vai ser preso ou morto. O seu Deus no comunismo é o Estado. Você não pode ser crente, você não pode ser cristão. E essa ideia está entrando, essa ideia está acumulando. E isso é uma preparação, porque a perseguição tem que ser contida na vida cristã. Nós passaremos a grande tribulação. A igreja vai passar a grande tribulação. Ela não vai escapar. Muitos dizem, não, a igreja não vai passar a tribulação. Não, Jesus diz, se não fosse pela igreja, nenhuma carne naqueles dias se salvaria. Vocês vão passar pela grande tribulação, e nós até o final dos séculos seremos perseguidos. E o engraçado é que os crentes pensam que o rival é os macumbeiros. Só os macumbeiros são. Não, Jesus diz, vocês serão odiados por todos. Todos. Preste atenção, querido. As perseguições são reais. Você está achando ruim? Preste atenção aqui. Quem aqui ou quem está assistindo, não levanta a mão, é perseguido pelo nome de Cristo? 99% vai dizer não. Por quê? A marca de um cristão é ser perseguido. Jesus diz, preste atenção, Jesus diz,
Se me perseguiram, se me odiaram, vocês serão odiados. Como nós lemos no Sermão do Monte, se você é um cristão, se você tem um perfil de um crente, você será perseguido. De todos serão perseguidos. Não é ser perseguido porque não pagou uma conta, ou por um pecado, ou por uma fofoca. É ser perseguido porque prega. É ser perseguido porque ora dia e noite, como Daniel. É ser perseguido porque é reto, que não se corrompe. É ser perseguido porque no trabalho tem uma conduta crente. É ser perseguido porque na escola tem uma conduta crente. Se vocês não estão passando uma perseguição, tem alguma coisa de errado. Porque um cristão tem que ser perseguido. Por quê? Porque ora, porque ele prega onde ninguém prega, porque ele prega para o vizinho, porque ele ora 3 vezes ao dia ou mais, porque ele lê, porque ele não passa um dia sem as escrituras, porque ele se santifica cada vez mais. Por isso que um cristão é perseguido. Preste atenção. Esses crentes hoje. Outra coisa para nós entender. Preste atenção, anota no fundo do seu caderno essas 2 frases. Se você não é perseguido, é porque você não é uma afronta para o inferno. Se você não é perseguido, você não é uma afronta para o inferno. Você já viu, meu amado, árvore que não dá fruto, não recebe pedrada. Quando você vai pegar um fruto de uma árvore, você vai dar uma pedrada nela. A árvore que não dá fruto, não recebe pedrada. Por isso que uma característica cristã é ser perseguido. Estes crentes hoje, mundanos, carnais, querem implantar um evangelho na igreja que se simpatize com o mundo. Um evangelho com status mundano, um evangelho a qual você não pode ser perseguido. Jesus diz, como nós lemos: o mundo vai te perseguir, porque eles me perseguiram. Se eu tivesse simpatia com o mundo, eu seria do mundo. Se você tivesse o louvor, o status do mundo, você seria do mundo. Como nós não somos do mundo, ao contrário, o mundo nos odeia, porque nós não simpatizamos como o mundo. Olha que versículo forte. Volta um pouco, abra em Lucas comigo. Esse eu li já diversas vezes, mas eu nunca parei para prestar atenção nesse verso. Preste atenção. Lucas 6, olha que forte. Verso de número 26. Palavras de Jesus: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais, os falsos profetas. Leia a parte A comigo de novo. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Se tem ímpio falando de você, ai de você. Se tem ímpio te louvando, te bendizendo, ai de você. O ímpio só pode ter um sentimento para você. Essa palavra é dura, mas é bíblica. O ímpio só pode ter um sentimento para você: ódio. O ímpio tem que ter esse sentimento de você, ódio. Elias foi odiado. Elias não se importava se ele fazia as vontades do rei Acabe ou de Jezabel. Ele era odiado. É esse o sentimento que o ímpio tem que dizer para você. Porque Jesus diz: ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem. Tem alguma coisa de errado. Você não está sendo perseguido. E eu digo, não só macumbeiro, não só muçulmano. Jesus diz: todos vão te odiar. Amigos, colegas de trabalho, familiares, perseguição dentro da sua própria casa, às vezes até dentro da igreja. Tem muitas pessoas que perseguem até dentro da igreja. São os conhecidos como joios, bodes. Perseguem até dentro da igreja. Pessoas que vêm aqui só para criticar o que o pastor, o que os obreiros pregam. Pessoas que são joios dentro da igreja, perseguem você. Essa palavra também, primeiramente, era para mim. Quando eu vendo, eu falei: caramba, até dentro de casa, até dentro da igreja, até os seus amigos, familiares vão te perseguir. Por quê? Por causa da sua fé. Preste atenção, Atos 14, verso 22, olha isso. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então preste atenção, pelas suas tribulações, pelas suas perseguições, é necessário isso para você entrar no reino
de Deus. É necessário, meu querido, que você passe perseguição. É necessário, meu amado, que nesta terra você passe tribulação, porque a palavra diz, pelas tribulações também, pelas perseguições também é necessário para eu entrar no reino de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai aconselhar também pessoas que passavam perseguições. Em Romanos, Nero estava a fio da espada querendo matar cristãos, e o apóstolo Paulo ele vai convencer, vai querer aliviar a dor daqueles que passavam grandes perseguições. E como ele conforta o povo, ele diz assim: as aflições desta terra não são comparadas à glória que há de ser revelada. Então preste atenção, perseguição, aflições, frustrações, preste atenção, isso significa que você está no caminho certo. As perseguições vão significar que você está na porta estreita. As perseguições desta terra, como John Wesley, um grande missionário, ele até era arminiano, era um grande missionário. Ele tem uma perseguição, e pela perseguição que ele teve, ele diz glória a Deus, pela perseguição que ele teve. Então, meu amado, preste atenção, a perseguição que você está passando hoje, através do poder da palavra de Deus, a perseguição que você está passando hoje, creia, que a palavra do apóstolo Paulo seja para você também, que a palavra de Atos seja para você também. As dores desta terra não serão comparadas à glória que há de vir na sua vida. Aleluia! Preste atenção, a recompensa de morrer para esta vida é uma nova vida eterna e gloriosa. Sabe qual que é o problema de muitos? Muitos não estão felizes com isso porque são carnais. Paulo ele prega para os carnais, ele fala, existe no nosso meio tanto carnais, quanto os naturais, quanto os espirituais. Os naturais, eles não vão entender porque o evangelho não foi chegado a eles. Os carnais, ele entende até o evangelho, porém eles são carnais. E os espirituais vão discernir as coisas do espírito. Paulo ele separa essas três classes de pessoas. E por que eu digo que muitos são carnais? Porque muitos estão olhando essa pregação, muitos podem até assistir e vão dizer assim: nossa, essa pregação, eu queria algo a mais. Mas meu amado, se a perseguição não estiver na sua vida, pode ser que você esteja de alguma coisa errada, pode ser carnal, porque o carnal só vai olhar o agora, o carnal só quer ver o agora, eu quero bem agora. Essa carne aqui ela tem que ter o bem, eu quero bem agora. Eu vi até o R.R. Soares falando que você tem que colocar Deus na parede e falar para ele fazer isso que ele tem que fazer. Esses são os carnais, eles até podem entender, mas eles querem o aqui e o agora. Essa pregação eu creio que é para os espirituais. Se você estiver em espírito, você vai entender, meu amado, que essa perseguição que você está passando, creia que a recompensa maior é um novo céu e uma nova terra. Para finalizar, o apóstolo João em Apocalipse, ele diz isso melhor. Sabe o que vai acontecer em Apocalipse? Ele vai dizer que quando você chegar numa nova terra, no novo céu, será uma nova terra, um novo céu. O céu e a terra se ajuntarão, serão uma moradia minha e sua. E qual que é a sua recompensa? O apóstolo João diz em Apocalipse que os tais que foram perseguidos, que perseveraram, que choraram, eles terão a sua lágrima enxugada no céu. E qual que é o melhor de tudo? Você que come arroz e feijão vai habitar no mesmo teto que Deus. Você já pensou? Deus antigamente ele só habitava em tabernáculos. Agora pecadores como nós habitaremos no mesmo teto que Deus. Lá, meu amado, eu creio que você vai ver aquele seu parente que morreu em Cristo. Ele vai estar lá do seu lado. Lá, meu amado, será um gozo eterno, uma eternidade. Então por isso, se você é perseguido, se você tem visão espiritual, entenda que esta pregação para você é para que você entenda que a perseguição que você passa, onde quer que fora, ela coopera para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Não tudo coopera o bem, não, todas as coisas, tanto coisa ruim quanto coisa boa, vai cooperar para o seu bem. Amém?